Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Rapaziada, bora falar desse assunto do Galo. Tá um assunto polêmico lá na cidade do Galo, meus manos. Que é uma treta aí, né, nos bastidores, ele começando a ficar rachado com o Barba, o Domingues, né, o técnico do Atlético Mineiro. Renan Lodge que deu uma declaração aí e tal. Mas a declaração que mais pegou os torcedores do Atlético Mineiro, rapaziada, de surpresa, e também a mídia, principalmente a mídia, claro, é uma declaração do Hulk. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar na sequência pra vocês. Primeira declaração do Hulk, olha o que o Hulk falou. E aí, mano, ainda tem a mídia comentando o caso. Também eu vou soltar pra vocês. Primeiro, veja o que o Hulk comentou aí depois da vitória contra o Ceará ontem pela Copa do Brasil, mano. O Hulk deu uma desabafada legal, mano. Veja. Estamos bem, estamos focados, o salário tá em dia, eu não vou colocar aqui pendência, eu tenho pendência, mas eu não vou estar colocando, não vou estar expondo ninguém. Não vou estar expondo ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacado pra caramba em cima de mentiras, e mesmo assim mantive o respeito em nome da instituição, mas tive essa oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso. Quem sabe, quando eu sair do Galo, eu sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe, quando eu sair, eu falo realmente que precisa ser falado. Ô Hulk, a torcida tá um pouco na bronca com as suas atuações. Queria que você fizesse uma autocrítica do seu momento, como você enxerga as suas atuações e os minutos que você vai ter em campo. É natural você ser cobrado. É porque eu sempre um jogador que tem números muito altos, todo mundo espera que eu esteja ligado a gols, mas assim, eu posso fazer uma pergunta em cima da tua pergunta. Eu te falo, eu tô 14 jogos sem fazer gol, 15 jogos, não sei, 14, né? 14 jogos. Desses 14 jogos, eu queria que você me desse 2, 3 lances que eu tive situação de fazer gol. Ou seja, eu sou atacante vive de gol, atacante precisa finalizar. E eu não me recordo, nesses 14 jogos eu tive 3 oportunidades de fazer gol, de balançar as redes. Mas enfim, procuro dar o meu melhor, procuro ajudar, não fiz gol, mas contra a Chapecoense ganhamos de 4-0, eu participei dos 3 primeiros gols. Contra o Paranaense aqui em casa, eu que roubei a bola, que iniciou o nosso gol da vitória, enfim. Eu estou entregando da forma que eu consigo, da forma que eu tento dar o meu melhor. Intensidade, eu estou dando o meu melhor. Eu deixo vocês abertos aqui para poder ter acesso ao meu GPS no meu dia a dia, nos meus jogos, é tranquilo. E gol, cara, oportunidade. E infelizmente, nesses 14 jogos, eu não tive 3 oportunidades para gol. Então, eu vou procurar trabalhar para que nos próximos jogos, quem sabe, nos surgir essas oportunidades, eu possa aproveitar. Então, rapaziada, esse foi o desabafo do Hulk, mano, né? Isso é o que o Hulk falou aí. E aí a mídia comentou o que o Hulk disse, né? A mídia soltou aí, né, a opinião da mídia, de algumas pessoas aí das redes sociais da mídia, sobre a declaração do Hulk dizendo que pode ir embora do Galo no meio do ano, no final do ano. E tudo indica, rapaziada, que a novela, né, que o casamento, melhor dizendo, né, que eu acho que não vai terminar nem em novela isso aí. Que o casamento entre Hulk e Galo, senhoras e senhores, parece estar realmente chegando ao fim, ao seu fim. A mídia comentou aí dessas declarações do Hulk aí. Bora assistir, veja o que a mídia disse aí. Que polêmica essa entrevista do Hulk. Pode deixar o Atlético agora no meio do ano. Falou sobre pendências e já tem informação sobre isso. Primeiro, que o Hulk não está feliz no Atlético. Isso está para mim cada vez mais claro, mais nítido. E também o torcedor não tem estado feliz com as atuações do Hulk. Ontem, por exemplo, o Cassierra jogou muito bem, fez um ótimo primeiro tempo. Quando ele entrou no lugar do Cassierra, eu vi nas redes sociais aí, no chat, lá na nossa transmissão, o torcedor não gostou. E o Hulk, me parece não estar feliz no clube. Ele não gostou, obviamente, de tudo que aconteceu no início do ano, a forma com que tudo foi conduzido. E me parece que existe uma possibilidade dele deixar o Atlético de fato no meio do ano. Eu acredito que vai ser lá no final. Porque, por exemplo, para o futebol brasileiro, ele já completou 12 jogos no Brasileirão. Se entrar em campo domingo contra o Flamengo, e deverá acontecer, ele já não pode jogar em um time da Série A no Campeonato Brasileiro. Ou seja, para times do Brasil, ele não iria. Aí só se for para MLS, para outro mercado. Até nos Estados Unidos
seria interessante ali para ele. Mas enfim, acho que ele vai deixar o Atlético no final do ano, mas me parece que é um jogador que está insatisfeito no clube. E lembrando, hoje o Everton Guimarães trouxe a informação de que existem pendências realmente, direito de imagem, cerca de um pouco mais de 5 milhões de reais que o Atlético tem com ele e que ele está incomodado com isso, já teria até externado aos outros jogadores. Olha a situação. Sabe, quando eu saí, eu fale realmente o que precisava ser falado. Essa frase saiu da boca do Hulk na zona mista no jogo de ontem entre Atlético Mineiro e Ceará pela Copa do Brasil. E ela diz muito mais do que parece, né? O atacante do Atlético Mineiro concedeu entrevista após a partida e o tom foi de desabafo. Hulk confirmou que após conversas com quem manda no clube, existe uma grande chance ali, uma chance real mesmo dele deixar o Galo já na janela de transferências do meio do ano, no máximo até o final de 2026. O ciclo do maior ídolo recente do clube pode estar chegando ao fim antes do previsto. E ele foi além, mencionou a existência de problemas internos que prefere não expor agora. Hulk também demonstrou incômodo com declarações públicas do técnico Eduardo Domingues sobre o desempenho do grupo. E aí ele foi direto, né? Falta de entrega não é o problema. Sobre o jejum de 14 jogos sem marcar, ele explicou que está bem fisicamente, mas que as oportunidades simplesmente não estão chegando. Em relação ao elenco, Hulk garantiu que o ambiente com os companheiros é de respeito, mas reforçou que coisas internas devem ser resolvidas internamente, o que por si só já indica que tem coisa interna para resolver. Agora te falar sobre a crise no Galo e a chance real de Hulk deixar o clube na metade da temporada. Nessa quinta-feira, o Atlético venceu por 2-1 o Ceará no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Mas, apesar da vitória, o clima foi péssimo. E tudo começa com uma entrevista de Renan Lodge, autor do gol da vitória. Primeiro que ele nem comemora dentro de campo. Depois, na saída do gramado, ele diz, abre aspas, as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia. Nós temos que dar Nós temos que dar a resposta o quanto antes, mas a gente não vem em um momento bom por vários fatores, não só dentro de campo, mas fora também, e ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia. Pois bem, essa declaração do Lodge, apontando problemas extra-campo, levantou uma série de suspeitas e fez com que os outros jogadores do Atlético tivessem que vir a público para responder. Quando questionado, o Hulk deixou no ar a possibilidade de ir embora na metade do ano e prometeu também que quando sair do Atlético vai expor tudo o que está acontecendo. Em relação a essa conversa para sair na metade do ano, segundo o Hulk, esse papo aconteceu com uma pessoa que manda no Atlético, provavelmente um dos acionistas, ou o Rafael ou o Rubens Menin. Hulk tem contrato até dezembro, quase se mudou para o Fluminense no início da temporada. Tem só um pequeno grande ponto. Para o Hulk ser liberado para outro clube brasileiro em julho, ele não pode mais atuar pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Hulk já tem 12 partidas no Brasileirão e o limite para que se transfira para outro clube e possa jogar no Brasileirão é justamente de 12 jogos. Será que o Atlético vai abrir mão do seu principal atleta daqui até a pausa para a Copa do Mundo para que o Hulk possa ser negociado? Ou o Hulk está pensando em se mudar para um clube do exterior? Foi isso. Até a apuração que eu tenho aqui é que ele sente que houve uma falta de respeito pela forma como foi conduzida essa história da saída dele no Atlético Mineiro. Por essa figura que é o Hulk, um ídolo do clube, ele sente que a diretoria não conduziu da melhor maneira. Ele queria se aposentar no Atlético Mineiro, Bruno Vicari. O sonho dele era se aposentar no Galo, retribuir todo esse carinho que a torcida teve com ele, os títulos. Só que depois do que foi esse início de ano, em que o Atlético Mineiro fez uma condução de maneira errada na negociação com o Fluminense, falando que o Hulk falou que o Atlético Mineiro queria que ele se aposentasse. Então, a maneira como foi conduzida toda essa história chateou muito o Hulk. E aí ele fala, porque eu não sei se vou sair no meio do ano, não sei se vou sair no final do ano, porque a questão é a seguinte, o Atlético Mineiro topa negociar com ele agora no meio do ano. Se chegar uma oferta, o Atlético Mineiro vai ouvir, vai conversar e topa negociar. Porque ele não vai renovar o contrato com o Atlético. Não vai. O vínculo se encerra no final do ano e ele não vai ter o contrato renovado. Ele queria se aposentar, queria ter uma trajetória diferente. Queria se aposentar no Galo. No Galo, como eu disse aqui, mas o Atlético Mineiro já topou negociar ele no meio do ano. E aí, a maneira como foi conduzida essa história chateou muito o Hulk. O Hulk está chateado, está frustrado como ele foi tratado pela diretoria do Atlético Mineiro, porque ele sente que deveria ter mais respeito.
E aí você vê que isso não acontece com a torcida, né? Porque a torcida é puramente carinho com ele. Nossa, você viu antes do jogo de ontem um abraço que ele deu numa torcedora? Dona Lourdes. Dona Lourdes. 95 anos, a primeira vez na Arena MRV, cara, foi emocionante. Emocionante. A paixão do torcedor e a paixão da senhora ali pelo Atlético e, claro, pelo ídolo também. E aí você vê como ele tem um carinho de todo mundo, mas a maneira como a diretoria, essa atual gestão, tratou ele, não pegou bem. Nem com o seu staff, nem com o próprio Hulk, pessoas próximas relataram pra mim essa insatisfação. Teve a negociação com o Fluminense, que o Hulk sentiu mais valorizado pela proposta que foi apresentada para ele. Uma proposta que era mais de 2 anos de contrato. Mas essa proposta foi no começo do ano. Isso, lembra? A gente até trouxe no Fala Ponte aqui. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma contraproposta, mas sabe aquela tipo, fica aí, sabe? Não era mais aquele desejo que o clube ficasse com ele. E agora ele pode deixar o clube sim no meio do ano. Tem alguns clubes que já estão interessados no Hulk, já fizeram aqueles contatos iniciais e ele pode deixar o Galo no meio do ano. O clube mineiro topa negociar e ele não vai ter o contrato renovado, que acaba no final desse ano. Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, até quando achar que deve e até quando alguém tiver interesse, né? Se alguém tiver interesse em contar com o Hulk aí com 49 anos, tudo certo, tudo bem, tá tudo bacana. Mas assim, cara, eu vejo com interesse esse tipo de situação. É algo assim que realmente eu fico pensando. Cara, com tudo que ele já ganhou financeiramente, o cara já rodou o mundo, o cara já... Pô, não chega uma hora que cansa não, irmão? Não tô falando isso só do Hulk, não. Várias pessoas. Ô Piero, desculpa, velho, com todo carinho de novo, cada um é cada um. Cara, se eu tivesse muita grana, eu ia parar de trabalhar, irmão. E não é que o Hulk, ele ganhou muito dinheiro na vida. O Hulk ganhou dinheiro que a gente nunca vai ouvir falar em tanto dinheiro assim. Ele foi um dos maiores salários do mundo por muitos anos. Ele foi, né? Ele foi um dos maiores salários do mundo por muitos anos. Se o que ele ganhou de dinheiro na China... É um negócio então, é amor pelo esporte. O cara ama jogar, não tem jeito, cara. Não tem jeito. É difícil pro cara parar, né? Rapaziada, coloca aí nos comentários, mano. Acabou a história de Hulk e Atlético Mineiro Hulk? Acabou esse casamento? Né? Essa grande novela da vida, né? Entre Hulk e Galo? Será que já deu o que tinha que dar e o Hulk agora precisa seguir a vida dele? Coloque aí nos comentários, mano. O que vocês acham? Chegou a hora do Hulk dar um adeus e seguir para um novo clube? Tantos anos de Atlético Mineiro? Se eu não me engano, o Hulk chegou em 2020, não foi? 2020 no Atlético Mineiro, são 6 anos de Galo já. Então assim, já é um certo tempo já no Galo, né, rapaziada? Já fez um certo tempo aí no Galo. Coloque aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acham do discurso do Hulk? Dessa possível saída, chegou a hora dele ir embora mesmo. E a declaração da mídia, o que vocês acharam aí sobre a mídia? Beleza? Aqui a gente traz notícias de todos os grandes do futebol, hein, rapaziada? Dos dois do Sul, dos dois de Minas, os dois de São Paulo e os dois do Rio de Janeiro, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, comenta aí. Quero saber a opinião desse debate aí de Hulk, da treta no Galo. Comenta tudo aí, quero saber a opinião de vocês, beleza? É nóis, rapaziada, tamo junto aí, valeu.